Fala pessoal, chegamos ao nosso capítulo 19 então de João. Estamos na nossa reta final. Vou falar um pouco para vocês sobre a crucificação de Jesus. Claro que quando a gente fala sobre a crucificação de Jesus, nós já entendemos que Jesus ele se entregou por nós, né, morreu pelos nossos pecados. Mas essa mensagem ela tem algo muito mais profundo do que simplesmente Jesus morreu por nós. Jesus não somente morreu por nós, mas como ele foi humilhado por nós, como ele foi torturado por nós, né? Mas desde o princípio, né, como vocês podem perceber, desde o início lá, desde João 1, tudo que Jesus vem fazendo, né, é para que algo se cumpra, para que a palavra se cumpra. Logo vocês vão ver no versículo 24 de João 19, escrito assim: não rasguemos, disseram uns aos outros, vamos decidir por sorte quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. E também vai dizer lá no versículo 32, vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que foram crucificado com Jesus, e em seguida os dos outros. Mas, quando os soldados quebraram as pernas desses dois homens que estavam ao lado de Jesus, eles não quebraram os ossos de Jesus. No capítulo 36 vai dizer então: estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. Então vocês podem ver que tudo que Jesus fez e tudo que aconteceu é para que se cumprisse algo. E logo quando Jesus está crucificado, um tempo depois, ele diz: eu tenho sede. E quando Jesus diz eu tenho sede, o soldado pega então a esponjinha com vinagre e entrega na boca de Jesus. Isso foi um ato final, antes de Jesus declarar está consumado. Porque o vinagre significa o quê? Humilhação, desprezo. Então os soldados fazem isso e Jesus fala: está tudo cumprido, tetelestai, está consumado, Pai. O que significa tetelestai? Significa dívida paga, que antigamente, quando alguém tinha uma dívida e essa dívida era quitada, era assinado um papel, feito um carimbo e escrito tetelestai, dívida paga. Ou quando também um servo ele era designado a uma missão, uma responsabilidade, e ele cumprisse essa missão, ele dizia tetelestai, né, missão cumprida. Mas também significava o que? Sacrifício perfeito. Jesus ele era o único sacrifício perfeito que poderia acontecer para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. Antes da crucificação de Jesus, existia um véu que nos separava de Deus. Então, logo quando Jesus diz tetelestai, o véu ele se rasga. Ou seja, Jesus fez isso para que a gente pudesse ter uma proximidade, um contato, um relacionamento com Deus. Jesus ele meio que declarou assim: aquele pecado que vocês tinham, eu já paguei. Jesus declarou que o seu pecado já não estava mais pendurado no cerazo do pecado. A Lili cantou para você. Então você já não tinha mais uma dívida. Jesus sentiu todo o peso e a ira de Deus contra o pecado. Ele sofreu todo o castigo que merecíamos, incluindo a separação de Deus. Enquanto Jesus estava crucificado, existia um véu que nos separava de Deus. O que nos separava de Deus era o pecado. Então, Jesus ele tomou sobre si todo o pecado da humanidade. Foi onde ele fala assim: Deus meu, por que me abandonaste? Porque Deus, em momento algum, ele se une com o pecado. E Jesus carregando todo aquele pecado que era necessário que ele carregasse junto com ele, para que nós fôssemos perdoados. Então existia uma missão, existiam coisas que Jesus precisava fazer para que a missão seja cumprida, para que o sacrifício perfeito seja cumprido, mas acima de tudo que a promessa de Deus seja cumprida. Então sobre a sua vida existe uma promessa e existe uma promessa de Jesus que um dia ele vai voltar e nos levar pela eternidade. Ele disse: eu vou para o Pai, vou preparar a morada, e se ele está fazendo isso é porque ele tem uma missão lá em cima de construir essa morada e voltar e nos levar junto com ele. Existe um propósito sobre a sua vida, um propósito de mudança, um propósito de restauração. Esse propósito de restauração a gente só vai encontrar a partir do momento onde a gente nos entregar por inteiro para Jesus. Não perca, né? Não se abale pelos desafios da vida, não se abale pelos desafios, pela sensação de afastamento de Deus, pela sensação de eu estou sozinho. Porque se você está passando isso, Jesus ele tem algo sobre a sua vida. Ele quer trazer crescimento, quer trazer para você maturidade. Porque ele disse que
isso seria necessário que acontecesse. Esses processos nas suas vidas são necessários para que você cresça, para que você amadureça. E existe uma promessa sobre a sua vida, porque um dia você vai dizer assim: tetelestai, está consumado, está feito. Jesus, eu vivi, Jesus, eu me entreguei a Ti. E esse dia vai chegar e você vai dizer assim: Pai, eu quero estar ao seu lado todos os dias. E nós chegaremos nesses dias. Nós chegaremos ao Pai, nós chegaremos e adoraremos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então Jesus, Ele muito mais do que morreu por nós, Ele nos deu a liberdade. Jesus, Ele nos deu a oportunidade de nos reconciliarmos com o Pai. Então leve isso para a sua vida. Tudo que você está passando, tudo que você for passar é para que a Escritura e a promessa sobre a sua vida, ela se cumpra. Amém?